Quem encontrar uma obra que o Bolsonaro fez aqui em Porto Velho, ele vai dar um carro. Eu vou dar 2 anos de gasolina paga para esse carro. E o que Bolsonaro está fazendo isso? Daí eu imagino ele conversando com esses assessores e dizendo assim, olha, eu quero rodar o Brasil, inventem motivos para eu fazer isso. Daí algum sagaz assessor, né, falou, não, já sei, tem uma ponte de madeira para você inaugurar lá na Amazônia. Vamos falar. Thalita, sabe o que é uma das características? Eu tenho muita vontade de escrever sobre o bolsonarismo, não sobre o governo Bolsonaro. Pena que eu não estou com muito tempo, tenho muita coisa para fazer, mas eu queria escrever sobre o bolsonarismo, esse fenômeno psicossocial chamado bolsonarismo, que eu acho que uma das características fundamentais, é uma característica ditada pessoalmente pelo Bolsonaro, é de que eles não têm medo do ridículo. Eles são desprovidos de qualquer medo do ridículo. Eles não têm esse limite. Né? Eles não têm a sensação do ridículo para eles, eu tenho a impressão, inclusive, que é prazerosa, que é uma disfunção de caráter, como é o prazer que eles têm pela morte. Eles têm um prazer pelo ridículo. Eles são extremamente ridículos. Né? Antes de qualquer coisa, o Bolsonaro é um homem ridículo. Se você parar para olhar, e ele não tem medo do ridículo. Né? Ele bota aquelas camisas de futebol, eles põem aquela boca podre, os dentes podres, mal escovados, aquele cabelo penteado igual o Hitler, né, que faz um cortezinho do lado, é meio que um combover, assim, oleoso, podre, nojento, gorduroso. Eles não têm nenhum medo do ridículo. Impressionante, nenhum medo do ridículo. E São Gabriel da Cachoeira é meio que um resort de militares, não sei se você sabe disso. São Gabriel da Cachoeira é um ambiente militar. Você fala muito, vou lá por causa dos índios, não é verdade. Lá tem uma bela base da Força Aérea Brasileira, um hotel em cima do Rio Negro, uma coisa linda, um hotel simples, um hotel de trânsito. Mas o lugar é lindíssimo. Eu já fiquei lá. Tem um quartel do Exército famoso, São Gabriel da Cachoeira. Os militares usam muito São Gabriel da Cachoeira como uma fachada da sua presença no Amazonas. Então é muito fácil para eles irem para São Gabriel da Cachoeira, porque tem tudo lá. Tem hotel, tem assistente, tem quartel, tem eventos, enfim, é muito fácil para eles posarem de indigenistas indo para São Gabriel da Cachoeira. E aí o seguinte, é isso mesmo que você falou, Thalita, vem cá, eu preciso fazer alguma coisa igual o Lula. Aí falou, olha, não tem nada, porque a gente não constrói nada. Não tem, o governo Bolsonaro ele não constrói nada, não tem nada sendo construído no Brasil pelo governo Bolsonaro, não tem nada para inaugurar, nada. Aí ele vai e inaugura uma pinguela. Ele vai e inaugura uma ponte, né? Uma ponte. É uma pinguela, a recuperação da ponte. A ponte tem 18 metros, Thalita. É uma ponte de madeira. Ela só não é uma pinguela, né? Porque a pinguela, o que diferencia uma pinguela de uma ponte é que a pinguela não tem proteções laterais. Ela é um arremedo de tábuas e de troncos, e ela não tem, ela é uma ponte improvisada. Então ela não tem esse guardrail, digamos assim, que é uma porcaria ali de madeira. Se um caminhão bater, cai todo mundo na água. Mas o cara foi reinaugurar. Não acharam, Thalita, uma ponte de madeira para inaugurar. Acharam, dá certo. Fala o seguinte, manda restaurar a pinguela que o presidente vai para aí reinaugurar. Aí coloca, olha só, é um pateta, ele botou um cocar. Parece aquelas representações carnavalescas da Ilha Pochá, em São Paulo, de fantasia de índio, uma coisa patética, assim, é isso que eu falo, ele não tem vergonha do ridículo, porque essas imagens, Thalita, correm o mundo. Aí ele vai, esse pateta, com um cocar. E assim, eu vi que tem uma carta das comunidades indígenas da região repudiando a presença dele, porque o Bolsonaro odeia os índios. O Bolsonaro ele é um herdeiro cultural, histórico, da destruição dos povos originários na América. Ele defende isso. Uma das primeiras coisas que ele falou quando assumiu que não iria ter 1 centímetro mais de terra para índio no Brasil. E começou um processo muito violento, que inclui os incêndios na Amazônia, de destruição do meio ambiente e invasão das áreas indígenas para favorecer grandes grupos de mineração e grandes latifundiários criadores de gado e plantadores de soja em terras indígenas.
Então, o Bolsonaro, ele é potencialmente um general, aqueles generais do exército americano que dizimaram os índios ao longo do século XIX. Assim, ele é dessa escola de militares anti-indígenas, ao contrário do grande Marechal Rondon, né, que é um marechal do exército brasileiro, que foi responsável pela não dizimação dos índios brasileiros ali no início do século XX. Mas assim, então não faz nenhum sentido, esse cara tá de cocar, é uma palhaçada. E é um insulto à comunidade indígena. É um insulto que esse sujeito asqueroso, anti-indígena, né, que vê nos índios cidadãos de quinta categoria, de sub-humanos, esteja usando um cocá. E vá para São Gabriel da Cachoeira inaugurar uma pinguela, né, reinaugurar uma pinguela, para poder aparecer fazendo alguma coisa, porque ele não tem nada para inaugurar. As coisas que ele inaugurou até hoje são obras do Lula, da Dilma. Então, assim, arranjaram essa palhaçada para ele fazer. Ele está desesperado com essa história do Lula. Você estava de férias, você deve ter visto ele respondendo a gente em frente ao Palácio Alvorada, dizendo assim, não está gostando de mim, vota no Lula. Aí falou assim, sabe por que liberaram esse bandido, tiraram da cadeia? Para ele ser presidente de 2022. Ele sabe que no embate eleitoral ele vai perder do Lula. Não há como não perder. E eu repito, a impressão que eu tenho desde sempre, Thalita, é de que, na verdade, ele não vai chegar ao segundo turno. A direita brasileira vai conseguir se reorganizar a tempo, tem utilizado, talvez, essa CPI da pandemia também para isso, para gestar um ambiente que propicie, ainda que tardiamente, o impeachment do Bolsonaro e retirá-lo do poder, ou que gere um nome que chegue competitivamente para o segundo turno e o Bolsonaro fique do lado de fora, porque o interessante para eles é ter uma terceira via. Embora eu tenha certeza, Thalita, se não acontecer, eles vão se agregar de novo em torno de Jair Bolsonaro. Nossa, tenho tantas observações para fazer. Quando você fala da estética do ridículo, me lembra também os manifestantes bolsonaristas, né, que vão pintados de verde e amarelo, com aquelas perucas, isso também tudo muito ridículo, né? Faz parte dessa estética. São umas peruas, né? São as peruas assim de verde e amarelo, uns caras muito ridículos, assim, esses motoqueiros, né? É muito ridículo, é muito palhaçada. O Vinícius Carvalho, que é um historiador que participa com a gente lá, ele faz a live das 5, ele sempre escreveu, desde o início, que a crise brasileira era também estética, que a crise provocada pelo bolsonarismo era também ética, mas também estética, e é verdade. Deixa eu também falar sobre isso que você traz de São Gabriel da Cachoeira ter esse perfil militar, me deixou essa dúvida se não tem a ver também a presença de Bolsonaro nesse local com a questão referente a Pazuello, porque há aí uma batata quente, como chamou o Maringoni ontem, aí na mão do Exército, que precisa definir, né, o que vai fazer com Pazuello, e talvez essa visita de Bolsonaro a esse local, que é tão emblemático para os militares, também seja um aceno, seja uma tentativa ali de conversar, de negociar. Como que você vê? Você acha que há alguma relação? Thalita, com certeza, é uma zona de conforto, é o lugar ideal para ele ter ido para falar, fazer inauguração, né? Assim, o público é militar em si, mesmo os que não são militares, é um ambiente de dominação militar na Amazônia. Nesse quartel que tem lá em São Gabriel da Cachoeira, quando você passa pelo portão, o sentinela grita selva, e você está dentro do carro, tem que gritar selva de volta, selva. Assim, eles vivem num mundo muito particular, né? Eles vivem num mundo bastante particular. Então, eles gritam um para o outro selva, tal, eles têm muito orgulho da presença deles na Amazônia, nesses ambientes, nesses microambientes, porque, na verdade, ninguém controla aquele território daquele tamanho. Quem controla, na verdade, é o CIVAM, que é um sistema de vigilância da aeronáutica, mas, mesmo assim, ainda bastante incipiente, por todas as razões, é uma região muito grande. Mas, assim, com certeza, é um ambiente confortável para ele ir, né? Foi o melhor lugar. E ele passa o sinal, sim, de que ele está com o exército dele. Ele gosta de falar o meu exército, o meu exército. E ele sabe o seguinte, que ele tá com uma batata quente na mão, sim, que há uma crise militar, porque tem gente no alto comando que gostaria de punir exemplarmente o Pazuello, porque o Pazuello, a maneira como ele está se comportando, mancha profundamente a figura do estamento militar, que é uma coisa do qual eles também se orgulham. Mas, ao mesmo tempo, se eles punirem o Pazuello agora,
né? Se mandarem ele, por exemplo, para a reserva agora, eles deixam não só o Pazuello, mas como o Bolsonaro muito vulnerável nessa CPI. Então, para variar, eles estão fazendo um acordo por cima e o Estado-Maior, eu acho que vai fechar os olhos, parece que está querendo dar uma advertência ao Pazuello. A advertência é a menor punição possível que um militar pode receber. É uma anotação na sua ficha militar. Foi advertido por não cortar o cabelo. Eu, quando fui militar, as advertências que eu tinha assim, foi advertido por não ter engraxado o sapato. É nesse nível a advertência. O cara faz uma barbaridade dessa e recebe uma advertência, é mais um esculacho, né? É mais um deboche na cara da sociedade brasileira, perto de 470 mil mortos. Só para fechar esse capítulo da ponte, também tem uma crítica feita por essa entidade de defesa dos Yanomami, que é você criar essa ponte, você reinaugurar, né, consertar, você facilita a entrada de garimpeiros às terras Yanomamis e indígenas. Então também tem esse caráter da ponte que não é benéfico para as populações indígenas. Here I come. Oh, here I come.